UFBC, uma universidade que foi criada em 2005, fica em Santo André e em São Bernardo do Campo. Mas, na verdade, antes disso, durante muitos anos, de 1997 até 2013, eu fui membro do Diretório Nacional do PT, respondendo por várias atividades, principalmente pela Secretaria de Relações Internacionais. Então, falo isso para me situar politicamente, para vocês saberem com quem vocês estão conversando. Eu continuo militando no PT ativamente, não sou mais titular do Diretório Nacional, mas continuo militando ativamente no partido. Como a gente não se conhece, eu fiz aqui a opção por recapitular o que ocorreu no último período, e aí a partir daí a gente faz o debate e eu tento ajudar no que for possível, né? Bom, o ponto de partida, obviamente, é 2003, quando o Lula toma posse. Logo depois, em 2005, tem uma espécie de ensaio geral do que está ocorrendo agora, né, a chamada crise do mensalão. Naquela oportunidade, eles não levaram até o fim, eles não tentaram fazer o impeachment do Lula, eles apostaram que o desgaste causado seria o suficiente para que em 2006 eles ganhassem legitimamente as eleições, mas eles foram surpreendidos por um efeito colateral do que eles fizeram, né? A operação contra o governo naquele momento levou à queda do José Dirceu e à queda do Palocci, e teve como efeito colateral uma mudança na política econômica que recuperou a popularidade do governo e nos levou em 2006 a reeleger o presidente Lula. De 2007 até 2010 foi o melhor momento, foi o momento em que o Lula exibia 80% de popularidade, tá certo? A gente consegue eleger a presidenta Dilma no segundo turno, mas consegue eleger bem. E em 2011, quando a presidenta Dilma toma posse, ela, por conta do sucesso do que havia ocorrido no segundo mandato do Lula, o partido e o governo decidem dar prosseguimento à mesma fórmula numa circunstância internacional que já não dava os mesmos efeitos, tá certo? A política econômica que foi exitosa do ponto de vista da população de 2007 a 2010 supunha uma situação internacional que havia deixado de existir. Apesar disso, o governo continuou com a mesma política a partir de 2011 e, obviamente, não colheu os mesmos efeitos. E ocorre, nesse momento, uma mudança muito importante. Em 2006, por conta do chamado mensalão, a gente já havia perdido o apoio de um setor importante. Muitos setores médios haviam rompido conosco. Em 2011, ocorre uma segunda mudança importante. O grande empresariado muda de posição. A partir de 2011, o grande empresariado entra no modo de enfrentamento com o governo. Bom, significa que de 2011 em diante, a oposição passa a ser uma oposição combinada. Setores médios mais grande empresariado. A gente chega em 2013 e tem o segundo ensaio geral do que ocorreu agora. Evidentemente, em 2013 foram muitos, tá certo? Teve de tudo ali, cada um pode fazer a leitura que quiser. Mas é evidente que a direita percebeu que havia a possibilidade de fazer no Brasil o que foi feito em outros países, que é desencadear oposição e mobilização de massa contra um governo de esquerda que tem muita dificuldade de lidar com isso. Os governos de direita não têm nenhuma dificuldade de lidar com mobilização de massa. Os governos de esquerda têm uma imensa dificuldade. Então, em 2013, tem uma espécie de segundo ensaio geral do que eles fizeram agora nesse mês. Apesar disso, em 2014, a gente consegue reeleger a presidenta Dilma, mostrando que o apoio que nós tínhamos nos setores populares era suficiente para enfrentar a coalizão social entre os setores médios tradicionais e o grande empresariado. Bom, em 2015, aí ocorre o que, na minha opinião, foi o ato fatal que desemboca no que a gente está vivendo hoje. Acabou a eleição de 2014, um importante quadro do PSDB, um cidadão chamado Goldman, que foi vice-governador do estado de São Paulo, antigo militante do Partido Comunista, no outro milênio, escreveu um artigo dizendo: Dilma venceu, : é uma ilusão aritmética. Isso ele escreveu dias após a eleição. Ilusão aritmética. Por quê?
Porque ele dizia que como o eleitorado que havia votado na Dilma e havia dado a vitória, um eleitorado popular, esse eleitorado não tinha capacidade de sustentar um governo. E que os setores médios, o empresariado, os setores esclarecidos do país saberiam o que fazer. Ou seja, terminou a eleição, estava clara uma diretriz da parte de um setor da oposição que era fazer o governo chegar ao fim antes do final do mandato. Do nosso lado, ocorreu também um movimento surpreendente, que foi a decisão da presidenta, do governo e de um pedaço importante da coalizão de governo de fazer uma mudança na política econômica, que foi materializada na indicação do ministro da Fazenda, que foi o Joaquim Levy, tá certo? Joaquim Levy, proveniente do sistema financeiro, a partir do qual se adotou como política econômica, uma política econômica que o próprio governo dizia que era de ajuste fiscal. Resultado prático, se o Estado não investe e o empresariado também não estava investindo, o resultado é recessão, recessão é desemprego, desemprego é perda de apoio na classe trabalhadora. Bom, a partir daí o destino do nosso governo estava selado, porque é possível derrotar os setores médios conservadores. Nós fizemos isso em 2006, em 2010 e em 2014. É possível derrotar uma aliança dos setores médios conservadores com o grande empresariado. Nós fizemos isso em 2014. Mas é impossível fazer isso se você não tem um apoio sólido na classe trabalhadora. E o fato é que, ao longo de 1 ano e meio, desde 2015 até agora, nós passamos até 10 milhões de desempregados. O que quer dizer que o apoio nosso na classe trabalhadora refluiu. Refluiu, né? Durante o ano de 2015, a oposição de direita estava dividida entre duas táticas. Uma tática era derrotar o governo, desgastá-lo e esperar até 2018 para ganhar a eleição legitimamente. A outra tática era derrubar o governo, o mais rápido que fosse possível. E durante o ano de 2015, mesmo nas mobilizações, havia uma disputa entre essas duas posturas. Os que queriam derrotar, desgastar, mas esperar 2018, e os que queriam derrubar, o mais rápido que fosse. A esquerda também estava dividida. Um pedaço da esquerda brasileira dizia nunca vai haver golpe, porque na verdade o governo Dilma governa para a direita, governa para o grande empresariado. Outro setor dizia tem uma direita golpista, mas isso na verdade é uma chantagem que o governo e o PT fazem para tentar neutralizar a nossa oposição ao governo. E outro setor dizia tem que apoiar o governo, mas tem que pedir mudança na política econômica. E outro setor dizia tem que apoiar o governo, ponto. Então a esquerda estava dividida. Durante o ano de 2015, havia tanto na esquerda quanto na direita divisões sobre como lidar. O ponto máximo foi dezembro de 2015, quando o Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, fez uma chantagem pública. Exigiu que o PT votasse a favor dele no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, e se o PT não fizesse isso, ele ia dar início ao processo de impeachment contra a presidenta. A opção do Partido dos Trabalhadores e também a opção da presidenta Dilma foi: nós vamos votar a favor da instalação da Comissão de Ética contra o Eduardo Cunha, porque ele é um criminoso sabido e reconhecido. Nós não podemos fazer esse tipo de negócio, tá certo? Porque uma coisa é você fazer um acordo programático, que você pode discutir se é certo ou se é errado. Outra coisa é você proteger alguém que visivelmente era um bandido, o que só reforçaria o discurso contra nós, especialmente contra o Partido dos Trabalhadores, que era um partido corrupto. Lembrando que durante todo esse período, desde 2005, o pano de fundo das acusações sempre foi esse. O pano de fundo, o motivo, o pretexto, o que criava um ambiente para justificar e legitimar os ataques ao PT era a discussão sobre a corrupção. E o miolo disso era a chamada Operação Lava Jato, né? Pois bem, frente a isso, o Eduardo Cunha, em dezembro de 2015, deu início ao processo de impeachment, e isso gerou uma reação muito forte na esquerda. Foi o primeiro momento que a esquerda se unificou. As manifestações do dia 16 de dezembro de 2015, a esquerda inteira foi para a rua e a direita ficou atônita. A direita se dividiu. As manifestações do dia 13, que a direita convocou, foram fracas e as nossas foram muito mais poderosas. Isso passou a impressão de que nós tínhamos ganhado a disputa.
Não para mim, mas para muita gente passou essa impressão. E, infelizmente, o governo reagiu de maneira muito ruim. Lembrem-se que nesse momento, logo em seguida às manifestações fortes que nós fizemos, o governo muda o ministro da Fazenda, substitui o Joaquim Levy pelo Nelson Barbosa, e para nosso choque, tá certo? O Nelson Barbosa, quando toma posse, diz que vai dar continuidade ao programa econômico do Joaquim Levy e adiciona a isso a realização de uma reforma da Previdência. Como se não bastasse o desgaste que a gente já tinha acumulado, o sinal é que nós vamos ter mais desgaste. Ou seja, o governo não entendeu que era preciso recuperar o apoio na classe trabalhadora. E que o único jeito de recuperar o apoio na classe trabalhadora era fazer uma alteração na política econômica. A direita, quando percebeu que o governo tinha feito essa opção, a direita não teve dúvida, tá certo? A direita se unificou em torno de uma tática. Ela entra o ano de 2016 unida em torno da tática de derrubar o governo. Os setores que eram favoráveis a derrotar o governo vão perdendo peso na direita, e os setores favoráveis a derrubar o governo vão ganhando peso. E o sinal disso foi logo após o Carnaval a condução coercitiva do ex-presidente Lula. Deixando claro para quem tinha dúvida, né, que o alvo não era só a presidenta e não era só o PT. A direita estava decidida a colocar o Lula na cadeia. E eu faço questão sempre de falar desta maneira, porque vários de nós lá no Brasil avisamos ao próprio presidente Lula disso, e até este momento prevalecia em amplos setores da cúpula do governo e da cúpula do PT e no próprio Instituto Lula a ideia de que o Lula não seria alvo dessa operação, de que eles não seriam audaciosos a esse ponto, que a direita não ia chegar até aí. Havia muita ilusão, tá certo? Muita ilusão. Aí, como diz o Laerte, tem uma ilustração fantástica, né? Tem aquelas fichas antigas de telefones, a grande ficha vai cair, né? Aí a grande ficha começou a cair e as pessoas se deram conta naquele dia que era uma batalha de vida ou de morte. Não era uma coisa, não era um detalhe, não estava acontecendo uma briga qualquer, uma disputa política qualquer. Era uma batalha imensa em que o outro lado não tinha dúvida nenhuma sobre até onde estava disposto a chegar. Ele iria até o final. É bom dizer que uma das coisas que gerava confusão na interpretação do que estava acontecendo é que não existia do lado de lá um comando. Eram várias operações simultâneas. A Operação Lava Jato, o grupo do Eduardo Cunha, o grupo do Renan, o grupo do Temer, o grupo do PSDB, o oligopólio da mídia, o grande capital, os coxinhas fascistas nas ruas. Eram vários setores que operavam em paralelo. Então, não havia a impressão que existia um comando. E, de fato, não existia um comando. E havia, inclusive, duas políticas num certo momento. O problema é que essas políticas foram se unificando e resultaram, a partir de março desse ano, numa operação brutal, certo? Que nos levou a 17 de abril sofrer a derrota que todos vocês viram na Câmara dos Deputados, né? Nós fizemos uma grande mobilização entre março e abril. A esquerda brasileira saiu às ruas, as pessoas mais improváveis, tá certo? Pessoas que eu pessoalmente imaginava que não se exporiam, se expuseram, deram declarações, tá certo? Quando eu vi o Caetano num programa de televisão para jovens dizendo essas manifestações me lembram as manifestações golpistas pré-64, aquilo ficou claro que assim, mesmo os setores que não eram setores que defendiam o governo perceberam o que estava em jogo, que era muito mais do que a Dilma, o PT, o Lula, estava em jogo muito mais do que isso. Então houve da nossa parte uma mobilização imensa. O problema é que essa mobilização que precedeu o dia 17 de abril, precedeu a votação na Câmara, nós não conseguimos mobilizar a maior parte dos setores populares, a maior parte da classe trabalhadora ficou assistindo pela televisão o que estava acontecendo. Em alguma parte, querendo que o governo caísse. Outra parte em dúvida. E outra parte sem vontade de se mobilizar. Porque, insisto, 10 milhões de desempregados. Ou seja, nós golpeamos a nossa própria base social e no momento que ela precisava ter paralisado a produção, feito greve, tá certo? Para assustar os golpistas,
as pessoas estavam, por variados motivos, paralisadas. Em grandes fábricas de São Paulo, onde há fortes sindicatos ligados à CUT, nós não conseguimos parar as empresas. Presidentes de sindicatos foram à porta de fábrica e enfrentaram problemas com a nossa base, porque as pessoas estavam naquele momento, estou falando de abril, muito chateadas, para dizer o mínimo, com tudo que vinha acontecendo, tá certo? Sofremos uma derrota na Câmara dos Deputados que foi muito pedagógica, quer dizer, o povo brasileiro, quem tinha dúvida, viu o que é aquela quadrilha, tá certo? Tem mais que 300 picaretas, né? O Lula dizia que tinha 300 picaretas há muito tempo atrás, tem mais do que isso ali, né? Mostrou bem qual é a visão que esse pessoal tem de política, qual é a visão que eles têm de sociedade, do papel deles, enfim. Entre a Câmara e o Senado, era um jogo muito difícil. Nós, de novo, conseguimos manter um nível de mobilização alto, todo mundo acompanhou. Isso foi não só aqui, como a partir do dia 17 de abril, no mundo inteiro. A gente comentava ontem, eu e o Flávio, com quantos correspondentes internacionais foram ao Brasil pró-impeachment e quando viram aquele circo de horrores, saíram de lá dizendo não é bem assim, tá certo? Quer dizer, nós conseguimos, nesse período entre a Câmara e o Senado, ganhar a batalha da opinião pública. Ganhamos a batalha das ruas, porque a direita saiu das ruas, só que perdemos a batalha na institucionalidade. Esse é um outro dado importante. Para nós, a mobilização de rua é uma coisa que faz parte da nossa maneira de ser. Para a direita, é um instrumento útil em determinados momentos. Eles tiraram a tropa da rua. Eles pararam as mobilizações de rua. Nesse último período, eles se concentraram na disputa institucional, onde eles estavam com segurança de que tinham maioria, né? Ganharam novamente no Senado. Havia muita gente ainda com ilusão. Eu acompanhei essa fase final, ainda estava no Brasil. O Renan vai impedir o golpe. O Supremo Tribunal Federal vai impedir o golpe. Quando o Supremo afastou o Cunha, e óbvio que em algum momento ia afastar, tá certo? Feito o serviço sujo, ele era uma peça incômoda, porque ele maculava o golpe. Ele tinha que ser afastado. E na hora que o substituto dele, aquele cidadão do estado do Maranhão, de sobrenome Maranhão, pediu de volta o processo, o Renan, ao contrário do que muita gente imaginava, ainda disse, vou dar continuidade. Ali o Renan deixou claro de que lado estava. E o Supremo Tribunal Federal, maioria dos ministros indicados nos governos Lula e Dilma, o pior deles, inclusive, um ex-filiado ao PT, advogado do PT, durante anos, chamado Toffoli, tá certo? Que virou menino de recado do Gilmar Mendes. Esses caras também mostraram pela inação seu apoio ao golpe. Deram legalidade do ponto de vista formal ao que estava ocorrendo. Eles poderiam ter paralisado o processo em vários momentos, até porque, como o próprio Zavascki disse, se tinha um criminoso, né, o Janot, se tinha um criminoso presidindo a Câmara dos Deputados e manipulando as coisas a seu favor, a principal das manipulações foi, em dezembro de 2015, fazer a chantagem. Ou vocês me defendem ou vou dar início ao processo de impeachment. Era óbvio que tinha argumento, se quisesse, para errar. Mas o fato é que, de novo eu insisto, havia uma articulação a favor do golpe que envolvia o grande empresariado brasileiro, setores internacionais interessados em controlar o país, os vários setores da direita organizada, social, institucional brasileira e esses pedaços do aparelho de Estado. Então não era uma cada vez que eu vejo pessoas no Brasil dizendo, não, se a Dilma dialogasse mais, talvez, eu tenho vontade de rir, porque nós enfrentamos uma articulação político-social, nacional e internacional brutal. Não era um problema de conversa. Era um problema de ter, há vários anos, ter construído uma reação e não ter cometido os erros que foram cometidos, certo? Bom, toma posse o governo, a composição dele é de um didatismo imenso, né? É uma maioria de ricos, homens brancos, corruptos, deixando claro que ali não tem nada a ver essa operação de afastamento nosso com luta contra a corrupção, zero, tá certo? Zero. As primeiras ações do governo deixaram claro que um dos objetivos é alinhar o Brasil aos Estados Unidos,
nos afastar dos BRICS, nos afastar da integração regional, né? As outras ações também deixam claro que o governo tem como objetivo reduzir o nível salarial e os direitos sociais do povo brasileiro, né? O caso do SUS, a política de educação, acabar com o Ministério da Cultura, acabar com as várias áreas do governo que tinham a ver com os setores historicamente oprimidos do país, quer dizer, não tem disfarce. A gente ainda discutia há 3, 4 meses atrás se o Temer ia entrar suave ou se ia entrar com tudo, né? Eles entraram com tudo, né? Entraram com tudo, deixando claro que eles têm compromisso com aquele documento que o PMDB lançou ano passado, em outubro de 2015, chamado Ponte para o Futuro, que eu recomendo a todo mundo que leia, porque o que eles estão fazendo está lá. Basta ler os últimos 12, 13 pontos que estão claríssimos. O objetivo é muito claro, né? E ao lado desses efeitos, digamos assim, estratégicos, geopolíticos, econômicos, sociais, tem também um efeito sobre a democracia brasileira. Não só o que o governo está fazendo, mas o ambiente que está se criando no país é um ambiente em que toda a direita está saindo do armário, né? As agressões que ontem foram divulgadas da PM contra jovens em Bauru, por exemplo, tá certo? O ataque da brigada no Rio Grande do Sul contra os manifestantes. Você pode ficar aqui listando, voltou a ter assassinato contra os militantes do movimento sem terra em escala, tá certo? Industrial. Então, assim, a direita inteira saiu do armário. Então, racismo, homofobia, misoginia, violência de classe, certo? Tudo o que vocês puderem imaginar, não só o que está na oficialidade das ações do governo, mas o ambiente que está criado no país é um ambiente de radicalização da parte deles. Certo? Radicalização da parte deles. Isso é outra coisa que é importante a gente sempre afirmar, né? Numa reunião do Diretório Nacional, um dos mais importantes dirigentes da esquerda brasileira, vocês imaginem quem, diz o seguinte, que ele estava com dificuldade de processar o que estava acontecendo, porque o lado de lá resolveu fazer luta de classes contra nós, certo? Não vou aqui falar os nomes, vocês imaginem, mas é esse o lado de lá. Tirando o fato que eu me surpreendo com ele ficar surpreso, o fato é esse, o lado de lá resolveu fazer uma brutal luta de classes contra nós e isso tem efeito também no âmbito da democracia, né? Não é só que o governo foi afastado. Bom, qual é a nossa reação a isso, né? Primeiro, nós estamos insistindo em deixar claro que houve um golpe, né? Por mais que seja chato repetir isso, né, certo? Não teve crime de responsabilidade algum. Sem crime de responsabilidade não pode ter impeachment. Impeachment sem crime de responsabilidade, na prática a maioria do parlamento substituir a presidenta que foi eleita pelo povo por quem a maioria do parlamento deseja. E notem que, diferente do que ocorreu com Collor, quando o Itamar deu continuidade ao mesmo programa neoliberal, agora nós estamos tendo uma reviravolta completa. Então não é só que se afasta o presidente pelo vice que foi eleito na mesma chapa, como disse o Toffoli, o senhor foi empossado aqui junto, né? O Toffoli se deu mais essa estrelinha, ele ganhou de dizer isso. Bom, mas o problema é que o Temer, mesmo eleito na mesma chapa, não tem legitimidade para alterar, como está alterando, o conjunto das políticas que estão adotadas. Eu comentava aqui com a companheira que durante todos esses governos não teve um ministro da saúde nosso, nem mesmo os ministros que não eram propriamente de esquerda, nenhum deles chegou e disse o que acabou de dizer o atual ministro da saúde, que o SUS não pode continuar como está, porque... Tá certo? Então, assim, há uma reviravolta completa. Então, eles fazem um golpe, e um golpe parlamentar, jurídico, por causa disso. Ou seja, é um golpe porque eles usaram a maioria do parlamento para subverter o resultado das eleições de 2014. Não conseguiram ganhar 2003, 2002, 2006, 2010, 2014, com medo de perder 2018, tá certo? Liquidaram a fatura dessa forma. Então, primeiro isso, ele tem insistido. Segundo, nós temos estimulado a reação. Ou seja, as pessoas têm que reagir. Então, os escrachos, as mobilizações, artista em Cannes, o que seja. Nós não podemos ter uma atitude de fingir que não aconteceu nada. Claro que a gente sabe que isso é insuficiente. Quer dizer, de novo, nós não estamos tratando com gente que fica com medo de quem coloca uma placa não ao golpe. Nós estamos com gente que sabe o que fez. E, portanto, enquanto a gente não conseguir mobilizar a maioria da classe trabalhadora para entrar em choque com o governo
de verdade, com mobilização de verdade, significa parando a produção do país, fazendo greve mesmo. Quando a gente não conseguir isso, nós não vamos conseguir impedir esse processo. Agora, não é por isso que a gente não deva fazer de tudo que for possível. Faz parte do processo de educação política, de perceber o que está acontecendo, essa mobilização que nós estamos desencadeando, né? Qual é o plano deles, né? É bom a gente ter isso claro. E isso faz parte também da pedagogia da coisa. O plano deles é, primeiro, eles querem